Nós nos conhecemos no final de 1992. Ele de Sergipe, eu aqui no Rio e ele estudando em Resende. Em que momento se deu, né, esse encontro? Eu havia ficado de recuperação em redação. Eu nunca tinha ficado de recuperação na minha vida e naquele ano as minhas férias foram atrasadas por causa disso. E um amigo meu, que também tinha ficado de recuperação, morava aqui no Rio, me convidou para vir ao Rio de Janeiro. Jesus, incidentemente, a família dele, as suas irmãs, moravam na casa do pastor Misael nessa época, que é o pai da Misilene. Um dia ele bateu na porta da minha casa. A partir daí a gente começou uma grande amizade, a gente começou a conversar muito e foi um encontro muito legal. Do que mais eu me orgulho, do compromisso que ela tem com Deus e com a família. Da humildade, da simplicidade dele, é uma pessoa acessível. Muito zelosa. Sempre busca mudar para melhor, uma pessoa muito assim, dada à leitura, ao aprendizado, ao conhecimento. Essa facilidade que a gente tem para conversar, né? Ele é muito envolvente, ele é um servo de Deus, muito assim, dedicado na obra do Senhor. Essa é uma pergunta interessante porque eu admirava muito a Misilene, admirava muito a família dela. E nas minhas orações, quando eu pedia a Deus por uma pessoa que viesse a ser a minha esposa, eu pedia que fosse alguém como ela. Eu senti que ele era a pessoa que eu passaria o resto da vida quando começamos a namorar, né? Quando eu percebi o nosso entrosamento, a nossa empatia. Eu sempre confiei muito no Jean. Eu não imaginava que seria ela porque nós éramos muito amigos. Mas teve uma situação de um camarada que era oficial da Marinha que se declarou para ela e pediu ela em casamento, mesmo sem ser namorado. Disse, se você quiser, eu caso com você. E aquela proposta tirou o meu chão. Eu não sabia que eu já estava gostando da Misilene, eu fiquei profundamente enciumado e passei a semana inteira orando para Deus desfazer aquele laço. E desde sempre, eu sempre soube que a gente ia ficar junto, até o fim. Porque também ele é resposta das minhas orações, né? Um homem dedicado a Deus, temente ao Senhor, Então, eu não lembro de ter feito um pedido oficial. Eu acho que foi uma coisa natural, a gente foi caminhando no relacionamento, pensamos no noivado, depois no casamento, não lembro assim de um pedido oficial. Não sei se ela lembra, mas eu, 25 anos depois, fugi da cabeça. Quando começamos a namorar, depois de uns dias assim, ele externou o desejo de conversar com o meu pai. E aí ele falou comigo, eu quero falar com os seus pais. Aí eu, eita, o negócio vai ficar sério, né? Gente, aí ele foi lá em casa e falou com meu pai, pedindo minha mão em casamento. Meus filhos são bênção, todos três. Minha Dacinha, que eu chamo de Pretinha, eu amo, desde que nasceu, muito companheirona, junto comigo para cima e para baixo, onde eu ia, sempre juntas. Logo depois veio o Calebinho, depois o Filipinho, né? O nosso chicletinho, que eu chamo assim, que ele sempre foi um grude. De repente ela estava grávida de Dacinha, minha bebê. De repente ela ficou grávida do Caleb, de repente ela ficou grávida do Felipe. E eu amo ser mãe, eu amo meus filhos, para mim eles são tudo nessa vida, depois de Deus, depois do meu marido, meus filhos são tudo. Apesar de ter sido uma surpresa a cada uma das 3 gestações, Deus sempre nos preparou para isso. Deus usou a avó da Misilene, a irmã Virgínia, para dizer que nos via com uma menininha no colo. E era a Daça. E depois eu tive um sonho. Eu cheguei no quartel e um capitão, que era meu comandante na época, estava com dois menininhos segurando pela mão, um pouquinho maior, o outro menor, com o cabelinho mais encaracolado. E aí eu cheguei e fui brincar com os meninos. Quando eu brinquei com eles, eu falei assim, cadê o pai de vocês? Aí o capitão olhou para mim e falou, você tá maluco, Jean Max? São seus filhos. E eu entendi, quando acordei daquele sonho, que Deus ainda me daria 2 meninos, né? E o menorzinho de cabelo encaracolado, que é o Felipe. Eles são além daquilo que eu poderia imaginar, me dão muito orgulho, são muito obedientes, filhos tementes a Deus. A filha Daça casou, trouxe o nosso genrinho, um presente do céu também para a nossa vida. Nivaldinho, nossa, não tenho palavras para falar. Um rapaz novo e tão dedicado
a família, responsável também, muito responsável. Foi o quarto filho que o Senhor nos deu, né? Eu e Jean, a gente até queria ter mais filhos, mas o Senhor nos deu esse filhão aí, uma bênção. A minha maior satisfação como pai é ver os meus filhos servindo ao Senhor, adorando, glorificando a Deus e úteis na obra do Senhor. Isso é um orgulho muito grande. Eu não sou merecedora dessa grande bênção que o Senhor nos concedeu, de poder contar com o companheirismo deles. A gente percebe a preocupação deles conosco e isso, para mim, não tem preço. Essa é uma pergunta mais difícil de responder, porque eu não nasci na igreja. O meu chamado, eu considero que é desde sempre, porque eu nasci num lar cristão. Não tenho família cristã nem pastoral, mas a obra que Deus fez na minha vida foi tão marcante para mim que eu acho que desde que eu cheguei, a minha intenção era retribuir de alguma forma, servir a Deus com todas as minhas forças. Não teve um momento que eu disse assim, daqui para frente eu vou servir a Deus. Eu, desde que me conheci como servo de Deus, eu já entendi que estava à disposição dele. E Deus foi fazendo promessas. À medida que eu fui caminhando, ele foi fazendo promessas, anunciando que tinha mesmo uma grande obra na minha vida. Ao longo da minha caminhada na igreja, eu sempre senti uma atração muito grande para me envolver também com a obra de Deus. Não, para falar a verdade, isso era um pensamento que me assustava muito, porque eu tinha duas paixões, cantar, com a minha esposa principalmente, e também dar aula. Eu dou aula desde os 14 anos de idade. Mas enxergar-me como um pastor era muito difícil para mim, porque eu sei da responsabilidade que é cuidar da vida de outras pessoas. Já é muito difícil cuidar da nossa, ainda mais cuidar de outras pessoas. Então essa ideia me fazia tremer. Não tinha ideia, até porque na Assembleia de Deus não se consagrava, e algumas até hoje não se consagra mulheres a pastora. As mulheres que são pastoras, geralmente elas são consideradas, né, pelas pessoas de quem elas cuidam como pastora, e eu já vinha sendo chamada mesmo por esse título, por eu trabalhar junto com o Jean na igreja. Nunca fiz questão, né, de ter um título, não conseguia nem sonhar com isso, porque eu já vivia na prática ali, né, evangelizando, discipulando, cuidando, aconselhando pessoas. O Senhor foi construindo isso, foi acrescentando, foi dando confiança, foi nos capacitando, foi nos dando oportunidade. Vejo que o cumprimento de muitas coisas que Deus falou na minha vida passa pelo Jean, passa por ele. Através da vida dele, o Senhor foi trabalhando na minha e cumprindo as suas promessas de quando eu era criança sobre a obra dele. E aconteceu. Eu estou pastor. Isso aí todo dia e toda hora. Pensar que eu não vou conseguir, vontade de desistir. Uma coisa que até hoje acontece. Já ouvi alguém dizer que o propósito que Deus tem na nossa vida é maior do que nós, maior do que somos. E eu concordo. Eu, quando vejo o que Deus tem para mim e o que Ele quer de mim, eu me sinto pequeno para isso. Isso aí é do ser humano. A gente sempre se vê diante de desafios que realmente tem alguns que a gente olha assim, a gente fica, meu Deus, pastorear uma igreja. Mas eu digo como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, um pouco antes de eu começar a pastorear, eu comecei a construir um sonho, o de fazer as pessoas servirem a Deus como eu servia. Quando eu percebi que isso queimava dentro de mim, eu comecei a orar para Deus me dar essa oportunidade. Quando eu abri o meu coração para me dedicar, né, muitas coisas boas começaram a acontecer. Esse é um desafio e eu vejo muita gente sucumbir nesse desafio. Mas também vejo muita gente crescer. Só a misericórdia de Deus, só a graça do Pai. Nós não somos merecedores, nós não somos homem e mulher biônica. E Deus me deu essa resposta em Atos capítulo 16, quando o carcereiro, no dia em que foi salvo, salvou sua casa também. Então Deus falou para mim, olha, envolva a sua família na obra e você não vai ter muitos problemas com isso.
Envolva no que você está fazendo e você não vai ter problema com seus filhos nem com a sua esposa. Envolver-me na obra de Deus com sinceridade, fazendo da obra de Deus uma extensão da minha casa e vice-versa, eu acho que é o que explica o bom resultado que nós temos tido como família e como casal na obra de Deus. A Bíblia manda, o que a Bíblia fala, se você colocar em prática, você tem vitória, mesmo que aquilo ali seja contra aquilo que você acha que é. Mas entre eu fazer a minha vontade e fazer o que Deus quer, todas as vezes que eu fui fazer o que a Bíblia manda, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, vai nos instruindo, ele trabalha para nos manter unidos. A maior satisfação é ver Jesus salvando. Não tem outra explicação. Ver uma pessoa no mundão, uma pessoa contar o testemunho, a gente viu pessoas sendo libertas. Ver as famílias sendo transformadas, né? As pessoas mudando de comportamento. Crescendo e se tornando servos de Deus, assim, que hoje são uma mão na roda na obra do Senhor com a gente. Não tem preço. Essa transformação do indivíduo é a nossa recompensa. A gente gosta muito de passear, a gente gosta muito de ir no shopping. Primeiro, dormir agarradinho. Não tem jeito, falei, gente. Quem vive dentro dessa casa sabe, né, que o Jean consegue dar conta de... Às vezes a gente saía domingo de tarde, a gente ia de manhã para a igreja, sabia que tinha culto à noite, mas na parte da tarde era a nossa hora de ir no shopping com as crianças. Aí às vezes a gente via um filme, às vezes levava num parquinho. Cinema, praia, a gente não vai muito, mas a gente gosta. De ver filme em família. A gente gosta de estar com os irmãos, a gente gosta de um bom churrasco. Eu particularmente gosto de ver a casa cheia, o pessoal brincando na piscina. São prazeres assim simples, mas que trazem muita alegria pra gente. Misilene, meu amor, nós nos conhecemos há quase 29 anos e é esse o tempo que eu te admiro. Te admiro desde que te conheci. Te admiro como mulher, como pessoa, como serva de Deus. E admiro demais a sua beleza. Você é muita areia pro meu caminhão. Mas eu admiro também como você se comportou ao longo desses 25 anos de casados. De namoro nós temos quase 28, né? E você sempre me trouxe muito orgulho nisso. Uma mulher fiel, uma mulher leal, uma mulher sábia. Eu sei que eu não daria certo com nenhuma outra pessoa. Então hoje, 25 anos depois que a gente disse sim um para o outro naquele altar, eu quero deixar bem claro para você e para todo mundo que eu casaria com você mais 1000 vezes. Você ia ser a minha escolhida se eu voltasse lá atrás. Tá bom? Deus te abençoe. Eu te amo cada vez mais e me orgulho de você cada vez mais. Beijo. Oi, Jean. Jean Max Oliveira Santos. Até hoje eu me lembro de uma carta que você fez para mim, falando sobre o nosso encontro, falando que seu pai e sua mãe se encontraram e aí você venceu a corrida lá durante o relacionamento dos dois. Eu também, né? Ganhei a corrida e dali Deus já tinha traçado o nosso encontro. Eu me lembro muito bem disso. Cartas que nós escrevíamos um para o outro, de amizade, de amor. Quando você falou que se preocupava com o que eu pensava e que você não queria trazer desgosto na minha família, que você tinha um zelo muito grande e a sua responsabilidade também de cuidar de mim, cuidar da nossa família. Eu peço a Deus que continue te fortalecendo, te abençoando. Eu amo muito você, você é o meu esposo, companheiro, amigo, né, que tem cuidado de mim, tem se esforçado e Deus tem honrado. Eu acho que o teu zelo com a obra de Deus também, com as almas, isso move o coração de Deus. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu sou muito grata a Ele pela família que Ele me deu. O meu Deus respondeu a minha oração quando a minha avó me aconselhou, né? Falando comigo assim: minha filha, quando você quiser um marido, se você quiser casar, fale com Deus especificamente o que você quer nessa pessoa. E eu
pedi ao Senhor um homem que amasse a Ele, que fosse dedicado a Ele, que fosse fiel a Ele. E o Senhor me deu esse homem que é você. Eu glorifico e exalto o nome dele por isso. Agradeço pela vida dos nossos filhos. Estamos completando 25 anos de casados e quero poder completar os 70. Se Jesus não voltar, se Deus não nos levar, estamos juntos. O que o Jean de hoje diria para o Jean de 25 anos atrás? Um rapaz de 22 anos, recém-formado na academia. Eu ia dizer para ele assim: Jean, você escolheu a mulher certa. Ela vai te dar filhos saudáveis e lindos. Ela vai ser uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. Nem pense duas vezes, case com ela. Gente, é tanta coisa que passa na cabeça, passa um filme na cabeça. Diria para o Jean de 22 anos que ele deveria tomar um pouco mais de cuidado para não feri-la, para não machucar ela. Diria para ela confiar, né? Para ela não querer ficar tão ansiosa, né, com as coisas. E agora, na idade que eu estou, a única coisa que eu me arrependo nesse tempo todo foi de ter falhado em algumas promessas que fiz e de ter ferido ela algumas vezes, ela e os meus filhos. Esperar, né? Ser mais calma, que as coisas acontecem naturalmente. Hoje eu sou muito mais descansada, muito mais assim consciente, né? De que eu não tenho mesmo controle de tudo na minha mão e que eu reconheço hoje assim o meu papel. Então eu diria a ela, né? Para viver a vida mais consciente do seu papel enquanto mulher. Quando a gente sabe, fica muito mais fácil pra gente, porque a gente entra no automático, a gente vai naturalmente, a gente não tem que se esforçar, a gente tem que viver. Então eu diria isso pra ela. Então, Jean, se você vai viver essa história que eu vivi, procura não ferir esse povo.